Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom, tô fazendo isso, gente, porque eu não sei qual é que vai ser o horário que vocês vão estar assistindo este vídeo. Então, vamos lá. A gente vai começar hoje o módulo 4, tá? Vamos só falar algumas coisinhas antes. É a primeira vez, tá? Tanto para vocês quanto para mim esse tipo de aula. Então, também para mim é a primeira vez que eu tô gravando. Então, se eu gaguejar, se eu falar alguma palavra errada, é porque eu tô nervosa, tá? Mas a gente vai conseguir. O módulo 4 de vocês, ele vai falar do reino protista e do reino fungi. O que que eu fiz? Eu vou fazer dois vídeos, tá, gente? Eu achei melhor dividir um vídeo de reino protista e um vídeo do reino fungi. Os dois pertencem ao módulo 4. Eu só dividi para não ficar uma coisa tão cansativa. Aí vocês podem olhar um vídeo, parar um pouco e daqui a pouco olhar o do reino fungi, tá? Anteriormente a gente tinha visto o reino Monera, que era o reino das bactérias, que eram unicelulares e procariontes. Tinham reprodução assexuada por divisão binária e também eram muito importantes para nós, mas também causadoras de muitas doenças, tá? E agora a gente vai falar desse reino protista, que é um reino bem esquecido, quase ninguém fala nele. Por exemplo, se alguém chegar para vocês e disser: "Ah, eu tô com doença de Chagas, eu tô com toxoplasmose, eu tô com malária", geralmente a pessoa pergunta: "Ah, é uma bacteriose? É uma virose?" Não, tá, gente? É uma protozoose. Elas são doenças que são causadas por protozoários, tá? Porque são esses seres vivos, eles não são muito conhecidos, não são muito falados. Vocês até vão ver que essa aula ela vai ser bem curta em vista da aula dos fungos. Então vamos lá, quem é esse reino protista? Faz parte do reino protista os protozoários e algas, tá? Ao contrário das bactérias, que são protistas, eles são formados por células dotadas de núcleo. O que quer dizer isso? Quer dizer, então, que eles são seres eucariontes, tá? Eles têm um núcleo individualizado. A gente vai ver também que fungos, plantas e animais também todos são eucariontes, tá? Em sua maioria, eles vão ser microscópicos, mas alguns a gente consegue ver a olho nu porque eles têm entre 1 milímetro e 2 milímetros, mas a sua maioria é microscópico, tá? E eles podem também ter nutrição autotrófica ou heterotrófica. Autotrófica, lembrando, quando eu sintetizo, quando eu fabrico o meu próprio alimento. Heterotrófico, quando eu não produzo, eu não sintetizo o meu alimento, eu tenho que ir atrás, eu tenho que me alimentar de outro ser vivo ou de alguma outra matéria orgânica, tá? Para mim sobreviver. E os protistas, como eu falei, eles se dividem em protozoários e algas. O primeiro grupo que a gente vai ver é o grupo dos protozoários. Os protozoários, eles ainda vão ser unicelulares, tá? Como as bactérias, mas eles vão ser heterotróficos, tá? Então significa que eles não sintetizam o próprio alimento deles. Eles têm que se alimentar de outro ser vivo. Eles também são seres vivos encontrados em vários tipos de ambientes. Eles podem também viver tanto isolados ou em colônia, que nem as bactérias que a gente viu antes. Algumas espécies deles vão ser parasitas e causam doenças aos seres humanos, tá? A gente vai ver as 3 principais doenças e uma delas é a malária, que mata milhares de pessoas no mundo inteiro todos os anos. Então, protozoários, o que vocês têm que gravar: unicelular, então ele possui uma célula só. Heterotrófico, não possui metabolismo de alimentação própria, ele tem que ir atrás do seu alimento, tem que se alimentar de outro ser vivo, tá? Ele pode ser encontrado em diversos ambientes e pode viver isolado ou em colônia. E temos espécies parasitas que causam doenças. A reprodução desses protozoários também ela é geralmente assexuada por divisão simples.
Que nem a gente viu lá nas bactérias, tá? A gente tem um protozoário, ele vai duplicar o material genético dele, vai começar a se dividir e vai ter 2 protozoários iguais ao protozoário mãe. Então, a gente vai ter um protozoário mãe e 2 protozoários filhos idênticos, tá? Alguns vão se reproduzir sexuadamente e aí vai ter troca de gameta e troca de material genético, tá? Mas, em geral, a reprodução deles é assexuada. Isso, gente, é o que a gente tem para ver de protozoário, de classificação, para a gente entender eles. Agora a gente vai entrar nas doenças, tá? A primeira doença que a gente tem é a toxoplasmose, tá? A toxoplasmose, ela é causada, tá? O agente etiológico dela é o Toxoplasma gondii. E quando se fala em toxoplasmose, a maioria das pessoas já pensam que o vilão é o gato. Que o problema é o gato, a gente não pode ter gato, é o gato que passa, é o gato que é o vetor da toxoplasmose, tá? E na verdade isso é um conceito errado. Sim, o gato ele tem a ver com a toxoplasmose, mas a culpa não é só do gato. O que acontece, tá? O fato do gato ser tão mal falado é que a toxoplasmose, ela só vai, o toxoplasma, tá, gente? O agente etiológico, ele só vai conseguir se reproduzir lá no intestino do gato. O ciclo de vida desse protozoário, ele só se completa no intestino do gato. Então, quando o gato faz as suas necessidades, tá? Quando o gato defeca, sai cistos desse toxoplasma nas fezes dele. Então, o que acontece? Uma mosca vai parar naquelas fezes, aí essa mosca vai parar num alimento, ou essa mosca vai parar talvez num pedaço de pão que a gente vai comer. Ou a gente tem crianças que brincam geralmente em praças, estão brincando lá na areia. Criança tem a mania de levar a mão à boca. Aí é que esse toxoplasma vai ser ingerido por ti. Aí é que tu vai estar contaminada. Então, o gato, ele não tem culpa nenhuma. O que a gente deve fazer, tá? A gente deve, primeiramente, quem tem gato, tá? Limpar a caixa do gato todo dia, juntar as fezes dele, depois que juntar as fezes, lavar bem as mãos. Outra coisa, esse toxoplasma, ele também afeta animais. Então, por exemplo, nós, seres humanos, temos a mania de comer carne mal passada. Então, a gente tem que comer a carne bem cozida, porque a carne pode estar contaminada com esse toxoplasma também, tá? Porque ele é um protozoário que atinge animais também. Então, quando for comer uma carne de boi, um frango, um porco, comer uma carne bem passada, tá? E carneiro. A galinha, desculpa, não entra, só carneiro. Troquei o carneiro pela galinha. Então, sempre carnes bem cozidas, tá? Então, o gato não é o vilão. O problema é o manuseio das fezes desse gato, tá? Deixar as fezes muito tempo expostas na caixa de areia, tá? Ninguém vai... toquei ali nas fezes sem querer com a mão, vou ficar contaminada? Não. Tô com toxoplasmose? Não. Tu não pode levar a mão à boca, a região, a boca, ao nariz, ao olho. Então, assim, mexeu nas fezes do gatinho, botou fora, pode botar numa sacola normal no lixo, lava bem as mãos, tá? Qual é os sintomas de quem tem a toxoplasmose? É mal-estar, dor de cabeça, dor muscular e febre, tá? Ela costuma não deixar sequelas, mas elas podem causar lesões oculares, tá? Tu pode perder parcialmente a visão ou total. Então, o contágio, como a gente já viu, é por ingestão de carne mal cozida, tá? De animais parasitados, como o porco, o boi e o carneiro. Ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes de gato, que foi o exemplo que eu dei para vocês. Por exemplo, né? O gato fez o cocô, aí a mosca vai lá, para nesse cocô, e aí para em algum alimento e a gente sem querer não lava ou simplesmente pega e come, tá? E também pode ser passada quando a gestante transmite o protozoário para o feto, tá? Essa é a única forma que a gente tem de transmissão de um ser humano para o outro. Se eu hoje estiver grávida e eu tenho protozoário, eu posso estar passando esse protozoário para o meu filho, para o meu feto, tá? E qual é, então, a prevenção e o tratamento? Higiene, tá? Sempre lavar bem as mãos, utilizar sempre água tratada,
evitar o consumo de carne mal cozida, por mais que a gente goste, tá? E lavar bem as mãos da gente depois de a gente ter contato com gatos, tá? E no caso das gestantes, realizar os exames pré-natais ao longo de toda a gravidez. E caso tenha a doença, o tratamento vai consistir no uso de medicamentos. Depois a gente tem a doença de Chagas, tá? A doença de Chagas, ou mal de Chagas, ela afeta todos os anos milhares de pessoas na América do Sul. E em especial aqui, gente, aqui no nosso Brasil. O agente etiológico é o Trypanosoma cruzi. O que é agente etiológico? É quem causa a doença, tá? E o vetor dessa doença é o barbeiro. Então, o que é o vetor? O vetor é quem vai transmitir. Então, a gente tem o etiológico, o agente etiológico, que é o Trypanosoma cruzi, e a gente tem o vetor da doença, que é quem vai transmitir essa doença, que é o barbeiro. Tá, mas como é que é feita essa transmissão? Geralmente acontece em regiões mais pobres essa doença de Chagas. Por quê? Porque muitas pessoas moram em casas de pau a pique. Que lá no livro de vocês, na página 533, tem como é uma casa de pau a pique, tá? Uma casa de pau a pique, ela é feita com barro e madeira, ela não é feita com tijolos. Então, ela fica com muitas frestas, muitos buracos, tá? Onde esses animais podem entrar e se esconder e à noite sair para nos picar. Então, como é que funciona? Vamos supor, tá? Eu, professora Patrícia, tô dormindo de noite. Esse animal, tá? Esse inseto, ele tem hábito noturno. Ele vem de noite e pica o meu rosto, tá? Só que ao mesmo tempo que ele pica, ele é um animal, assim, digamos, muito econômico. Ele tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai me picar e vai defecar ali na minha cara ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele me pica, ele libera as fezes dele ali. Quando o inseto te pica, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente coça, tá? E quando a gente coça, nesse caso do barbeiro, a gente coçou, a gente faz com que nesse pequeno buraquinho, nessa pequena ferida, as fezes dele entrem no nosso organismo e entrem em contato com a nossa corrente sanguínea. E aí ele vai embora, já se alimentou, já me infectou. O que tu vai sentir, tá? São lesões no coração e nos órgãos do sistema digestório, tá? Ele vai tentar se alojar lá no teu coração, tu vai ficar com um coração grande, como falam. Tem tratamento, tá, gente? Tem tratamento, mas ela é uma doença que ela pode ser prevenida com muita facilidade. Como? Combatendo o barbeiro com inseticida, tá? E fazendo construções de casas de alvenaria. Ah, mas eu sou muito pobre, eu não tenho como fazer uma casa de alvenaria e nem de madeira. Então, o que o pessoal da saúde indica? Que tu compre mosquiteiro e coloque na volta da tua cama, para pelo menos tu ter uma chance de não ser picada pelo barbeiro, tá? Então, resumindo, agente etiológico, voltando, é o Trypanosoma cruzi. O vetor é o barbeiro, que é um inseto, tá? Ele é um percevejo. Ele vai picar o teu rosto ou qualquer outra parte do corpo. Ao mesmo tempo que ele vai picar, ele vai defecar. Quando tu coçar essa picada, as fezes dele vai entrar em contato com o teu sangue, vai entrar lá no teu organismo e aí tu vai estar infectado, tá? Então, a prevenção é combater o barbeiro com inseticida, se possível, construir casas de alvenaria, tá? Embora elas não vão ser sempre eficazes, vai ter medicamento para as fases iniciais da doença, tá? E também, se possível, colocar um mosquiteiro. Aqui no Rio Grande do Sul, não se preocupem, a gente não tem um índice muito alto dessa doença, quase nada, tá? Mas ela é uma doença que acomete muitas pessoas no Brasil, lá para cima, região norte, nordeste. Então, a gente tem que cuidar. Depois a gente tem a malária, tá? Ou febre palustre. A malária, gente, ela é uma doença, ela é uma das doenças mais letais do mundo, tá? Não é tão falada aqui no Brasil, mas ela mata mais de 1 milhão de pessoas por ano. Isso é muita gente, tá? Por uma doença. E esse número, ele não decai. Todo ano, ele continua o mesmo
número, tá? E ele mata sempre lá na região equatorial, tá? O mais atingido é a África, tá? A África, essa doença, ela mata muitas, mais de 200 mil, não sei explicar, assim, mais de 200 mil pessoas por ano lá, tá? Então, como é que é a malária, tá? Ela tem como agente etiológico 4 protozoários do gênero Plasmodium, tá? Nós não vamos ver os 4 nomes científicos de cada um, mas os 4 são do gênero Plasmodium, tá? E o vetor dessa doença é o mosquito do gênero Anopheles. Como é que acontece, então, essa transmissão, tá? É quando o mosquito, ele vai picar o ser humano e aí, através da saliva, sim, o mosquito tem saliva, tá? Ele vai transmitir esse plasmódio para o ser humano. O que o ser humano vai sentir? Ele vai sentir febre em intervalos de tempo regulares, tremores, calafrios, anemia e dor de cabeça, tá? Então, como eu expliquei ali para vocês que está aparecendo, o contágio é feito pelo mosquito do gênero Anopheles, tá? A transmissão também pode ocorrer por contato com sangue contaminado, tá? Quando a gente compartilha seringa, agulha, de gestante para o feto, caso a mãe esteja infectada. Então, tem que cuidar. E, na verdade, é o que eu sempre falo para vocês. Materiais cortantes, como os que a gente tem em casa, alicate, tesoura, alicate de cutícula, a gente não empresta. Porque a gente sabe, a gente viu anteriormente, a gente vai ver de novo, que isso eu vou estar sempre reforçando para vocês, que várias doenças são compartilhadas pelo sangue contaminado, tá? E a gente não compartilha objetos cortantes, principalmente meninas, quando estão fazendo a cutícula, tá? Por isso que sempre que a gente vai na casa de alguém, a gente não usa, caso a gente queira fazer a unha, a gente leva o seu. E se a gente vai na manicure, a gente cuida bem se tá esterilizado. Mas, voltando à malária, ela também tem prevenção e tratamento, mas ela não tem vacina, tá? Como é que se previne? O combate ao mosquito transmissor e sua larva é feito através do uso de telas nas portas e janelas, tá? Se tratando dos doentes, usando medicamentos e tendo fornecimento de saúde e saneamento básico à população. Também tem medicamentos disponíveis no caso de contaminação e o tratamento das pessoas com malária deve ser imediato, tá? Para não ser transmitida para outras pessoas, porque se eu tenho malária, o mosquito me pica e pica outra pessoa, ele vai transmitir essa malária, tá? Só que a gente sabe que, por exemplo, países como a África, eles não têm o mínimo de serviço de saúde e saneamento básico à população. Então, acontece que muitas pessoas são acometidas essa doença e morrem. Tá, mas por que elas morrem? Se a gente for olhar ali os sintomas, é parecido com uma gripe. Por que elas morrem? Porque a malária, gente, ela utiliza as nossas hemácias, tá? O que são as nossas hemácias? São os glóbulos vermelhos, tá? E a principal função dos glóbulos vermelhos é transportar o oxigênio para o nosso corpo. Então, se eu estou com as minhas hemácias debilitadas, se eu tenho um protozoário atacando as minhas hemácias, eu não vou ter transporte de oxigênio no meu corpo. E aí, o que acontece? Vai morrer, infelizmente, tá? Então, por isso que ela é uma doença muito perigosa. Aqui no Brasil, em 2018, se eu não me engano, teve um surto no Espírito Santo, tá? Chegou a ter 100 e poucos casos de malária, mas eles conseguiram, graças a Deus, parar esse surto. Mas nos países ali da região equatorial continua, e a África é uma delas, tá? Principalmente por não ter serviço de saúde e saneamento básico. A gente vê que várias doenças, como por exemplo o ebola, também é uma doença que quando infelizmente ela volta a aparecer, aparece com mais força na África, tá? Então, essas são as 3 principais doenças que a gente viu. A gente tem também a giardíase, que pode acometer em cães, a gente tem a leishmaniose também, tem outras doenças de protozoários, mas a gente vai falar só dessas 3. Agora vamos entrar nas algas. As algas, elas também fazem parte do reino protista, tá?
Elas são organismos encontrados tanto em água doce quanto em água salgada, água salgada e ambientes terrestres úmidos, tá? Elas podem ser unicelulares ou pluricelulares. Então, quer dizer que elas podem ser dotadas de apenas uma célula e elas podem ser dotadas de várias células, no caso das pluricelulares, tá? Elas são organismos autotróficos fotossintetizantes, tá? Então, lembrando, autotrófico é aquele ser vivo que produz o próprio alimento, tá? E elas também, como elas são autotróficos fotossintetizantes, são elas que produzem a maior parte do nosso gás oxigênio disponível no planeta. Elas mesmas, que estão lá dentro d'água, quietinhas, que a gente fica enlouquecido quando vai pra praia e o mar tá naquela cor estranha. Ai, que saco, vim tomar banho de mar e o mar não tá claro. Geralmente é muitas proliferações de algas, aquela cor do mar chocolate, tá, gente? Mas elas são indispensáveis porque elas nos fornecem a maior parte do oxigênio. A reprodução é predominantemente também assexuada por divisão simples, tá? Que nem as bactérias, elas vão multiplicar o DNA, vão começar a se dividir e vai ter duas novas alguinhas iguais à sua mãezinha. Tá? Então, elas possuem clorofila e, como eu falei, realizam fotossíntese, tá? Que vocês lembram que a gente viu ano passado o que é fotossíntese. A planta precisa de água, luz solar, nutrientes para fazer o próprio alimento dela, liberar oxigênio para nós e reter gás carbônico. Então, elas estão lá dentro da água fazendo isso para a gente também, tá? E aí a gente tem algumas algas importantes e algumas algas que são prejudiciais. Como assim? Quando a gente come sushi, gente, aquela alga que tá lá na volta do nosso nigiri, do nosso urumaki, aquilo ali é a alga que a gente está falando, tá? Elas são utilizadas por nós na culinária e elas são ricas em iodo, sais minerais e vitaminas do complexo B, tá? A gente come lá, quando a gente come sushi, a gente quase nem sente o gosto dela, mas ela é muito boa para nossa saúde, tá? Algumas elas também vão ser utilizadas no tratamento de esgoto, porque elas vão promover a decomposição de resíduos orgânicos. Mas nem tudo são flores, e elas também fazem mal, tá? Elas podem ser prejudiciais, por exemplo, como a maré vermelha, que é essa foto que vocês estão vendo bem embaixo ali, que parece que está dividido em duas cores. A maré vermelha, gente, ela ocorre devido à multiplicação de algas, tá? Elas começam a deixar a água nessa coloração vermelha, tá? Geralmente em regiões marinhas ou de estuário. Regiões de estuário é quando o rio se encontra com o mar. E o que acontece? Quando elas se proliferam, quando em grande quantidade, elas vão impedir a luz solar de passar, elas vão diminuir a taxa, né, local de fotossíntese e também elas vão produzir toxinas e liberar nessa água. E essa toxina em grande quantidade, ela causa envenenamento das águas e leva à morte os peixes, tá? E aí isso dá todo um problema na economia, porque se o peixe morre, o pescador também não tem um trabalho, né, para vender, para sobreviver, então a gente tem esse problema. Então, vocês vão ver que também os fungos, eles têm o lado bom e o lado ruim. Gente, sobre o reino protista, é isso, tá? É bem simples, tá ali no módulo 4 de vocês. O reino protista, ele começa na página 530 e vai até a página 535 e depois vai começar o reino dos fungos. Esse vídeo eu vou encerrar aqui e vocês vão ter outro vídeo sobre o reino dos fungos que aí vocês assistam, tá? Como eu falei no começo, eu só dividi em 2 vídeos para não ficar uma coisa muito maçante de vocês assistirem um atrás do outro. Então, o próximo vídeo vai ser do reino fungi. Obrigada, espero que tenham gostado. Daqui a pouco a gente se vê de novo.